E a gente já abre essa edição do Jornal Jovem Pan falando sobre a crise no Equador. O país vive uma onda de violência desde o dia de ontem por causa da soltura de líderes, da fuga, na verdade, de líderes do crime organizado no país, um estado de caos nas ruas. O editor de internacional da Jovem Pan, Marcelo Favalli, está aqui comigo, ao meu lado. E o presidente Daniel Noboa, inclusive, chegou a decretar estado de guerra, não é isso, Favalli? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite a todo mundo que nos acompanha pelas nossas múltiplas plataformas. Acho que a gente, para entender esse caso, tem que olhar para um mapa. Então, eu vou começar uma explicação meio espiralada. Vamos para o centro do problema e agora estender um pouco as fronteiras. Vamos olhar para uma tríplice fronteira formada entre Colômbia, Equador e o Peru. Primeiro, o que disse a Colômbia? Que a partir da data desses acontecimentos vai fazer um reforço militar, mas não deu muitos detalhes. Diferente da declaração do presidente peruano, do governo federal peruano, que prometeu sim um reforço militar e disse que já está colocando nesta fronteira do Peru com o Equador pelo menos 500 soldados a mais do que a guarda padrão para proteger as divisas. E agora os números mais atualizados da violência no Equador. A gente tem acompanhado, já esse é um terceiro dia de terror. Começa na segunda-feira com um toque de recolher, com um estado de exceção declarado pelo presidente Daniel Noboa. E desde então a gente tem pelo menos ou mais de 10 mortos por conta dessa onda de violência. Talvez o ponto mais nevrálgico, o Brown lembrou, a fuga de um líder dos narcotraficantes, mas ontem nós tivemos a invasão ao vivo de um noticiário em que esses narcotraficantes queriam dar, inclusive, um pronunciamento à população equatoriana. Desde então, desde segunda-feira, no estado de exceção, a gente tem mais de 10 mortos e esse número é muito preocupante. Mais de 100 agentes que foram sequestrados ao longo dessas 72 horas. Eu estou falando de agentes, são militares, mas principalmente policiais e agentes penitenciários, que estão sendo massacrados e os vídeos publicados na internet. É claro que essas cenas, elas são quase que impublicáveis numa televisão aqui aberta, como nós estamos fazendo, mas acreditem que nós estamos falando aí de uma espiral de violência. Olhando para o cerne do problema, vamos olhar o que os aliados do Equador, sejam países mais próximos ou mais distantes, se pronunciaram. A Casa Branca prometeu um apoio militar, também não deu detalhes, mas disse que não vai ficar alheio ao caso. O Brasil observa com cuidado a ajuda do Itamaraty para a Embaixada Brasileira no Equador, porque tem um brasileiro sequestrado. É um empresário, não se trata desses agentes penitenciários, mas tem um cidadão brasileiro que vivia no Equador que está sequestrado. E aí, dois registros que vão muito além aqui das Américas. As Nações Unidas, por meio do seu secretário-geral, disse que a situação é muito alarmante. E a União Europeia disse que este tem sido um ataque direto à democracia. Brown, você falou do presidente que, numa declaração desta quarta-feira, chamou a situação de estado de guerra. Eu peguei aqui os pontos principais de um discurso que ele fez nesta quarta-feira. Deportação de criminosos. Existem muitos estrangeiros presos no Equador, de outros líderes criminosos que vão sair do Equador para aliviar um pouco o sistema penitenciário e principalmente para tirar essas alianças dentro dos presídios. Haverá, então, um estado de guerra. Ele diz que vai combater diretamente algo em torno de 20 mil criminosos. Não estou falando de delinquência urbana, daquele batedor de carteira, não, né? Eles 20 mil criminosos, segundo o presidente Noboa, estão diretamente ligados a esses grupos narcotraficantes que agem no Equador. Ele diz que tem objetivos militares para derrotar esse crime organizado e ele terminou com essa frase: nós não vamos ceder. Então, é uma posição muito forte do presidente Daniel Noboa. Mas escalada da violência, isso não é nenhuma força de expressão. Qual que é a taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes no Equador? Eu fui atrás desses números e superam cifras de países em guerra, Brown. Por exemplo, nessa área aqui mais escura, chega a morrer 41 homicídios a cada 100 mil habitantes. Isso é um número muito maior do que no Brasil, por exemplo, e a gente sabe que a criminalidade e os índices de violência no Brasil são bastante altos. O que chama atenção, e claro, nesse mapa, quanto mais escuro, mais homicídios há, esses números, eles coincidem com este próximo mapa aqui, que é da capital Quito, a maior cidade, Guayaquil, e Cotopaxi,
que virou também um outro centro de ação dos narcotraficantes. Cada ponto aqui marcado no mapa é que houve uma ocorrência ligada ao narcotráfico, ligado a esses sequestros, nas últimas 48 horas. Eles se espalham pelo país. Na capital Quito, a maior cidade de Guayaquil, e coincidem com esse mapa aqui de aumento da violência com relação a homicídios. É algo generalizado, né? Não tem uma região a salvo ou um problema de uma cidade, uma localidade. Mas a gente tem que olhar dois pontos nevrálgicos aqui, a capital, Guayaquil, e Cotopaxi, que passa a ser um centro de ação desses narcotraficantes como uma terceira perna. Agora, tudo isso aqui está ligado, tá? Olha esse arco com os números que eu encontrei de 2000 a 2020, 2021. Quer dizer, estou falando de um arco de tempo de 20 anos, não é muita coisa. Isso aqui é o aumento do tráfico de drogas, de cocaína propriamente dito, no Equador, com relação a apreensões. É óbvio, é um número casado. Quanto mais apreensão da polícia, significa que mais droga circulou entre o país. Não é que aumentou um pouco, há um salto gigantesco em 20 anos do narcotráfico dentro do Equador. O Equador, Brown, já chegou a ser um dos países mais seguros da América do Sul. Hoje ele tem índices de violência comparados a países em guerra e a explicação está um pouco aqui. Eu sei que esses números são um pouco embaralhados, mas só para a gente entender o arco da violência em número de homicídios. Essa linha aqui roxa é o Equador, se compara com a Colômbia, que teve guerra civil durante 50 anos, foi lar dos grandes traficantes do cartel de Cali e Medellín, e a Venezuela, que teve aqui um salto de criminalidade, tem uma queda, claro, mas o Equador é o único desses países que tem um arco crescente de violência. Está tudo ligado com o narcotráfico. Então a gente tem que olhar para esses números da violência e entender que o presidente Noboa agora declara uma situação de guerra, um estado de guerra, e não é nenhuma força de expressão, Brown. Bom, a gente vai seguir acompanhando e ainda hoje, ao longo do Jornal Jovem Pan, a gente volta a trazer mais informações, a atualizar a situação dramática e alarmante que vive o Equador, trazendo mais análise e mais informação para você ainda hoje, daqui a pouquinho aqui no Jornal Jovem Pan. Até já. Valeu, Favali. Até já.